Boa tarde. Sejam... Casa cheia hoje, hein, Zeca? Casa cheia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Paulo Henrique, diretor do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração, e gostaria de dizer que esse vídeo foi produzido para esse evento pela artista Roberta Camargo, artista paraense, e temos ali acompanhando, já desceu já, Carla Roaro, por favor, a nossa pianista, tá bom? Muito obrigado, que tem nos acompanhado aqui durante a conferência. Sejam todo mundo muito bem-vindo. Eu queria dar as boas-vindas àqueles que se inscreveram para participar do Sempre um Papo, também aos alunos do ensino médio das escolas SESI. Cadê o pessoal? Ah, então tá bom. E os alunos do curso do SESI, jovens inscritos no workshop do Senai, cadê? Nossa, já, por favor. Obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Nós temos então aqui dois grupos, então o pessoal que veio, né, do SESI, do Senai, eu peço que ao final desse Sempre o Papo, vocês permaneçam aqui, porque a gente ainda tem mais uma atividade para vocês. E o pessoal que veio para o Sempre o Papo e vai depois querer o autógrafo os livros autógrafos dos autores, aí é só conduzir ali lá fora, ok? Afonso, meu velho novo amigo, seja muito bem-vindo, e este é o idealizador, o criador, o condutor do Sempre um Papo, tá bom? Gente, boa tarde. É uma alegria retornar a Belém, o projeto Sempre um Papo. Eu sou Afonso Borges, desculpe, eu faço o projeto Sempre um Papo há 38 anos em Belo Horizonte, em diversas capitais brasileiras, entre as quais Belém, onde a gente ficou ali no período de 2007, 2008, portanto, muita gente que está aqui não era nascida. E nesse período, nós vivemos situações muito legais, como a vinda do Maurício Cobrusli, Zuenir Ventura, Ziraldo e tantos outros que infelizmente a gente teve que interromper, mas quem sabe o projeto volta para cá um dia, não é? Muito obrigado, viu? Eu queria dizer que nós somos de Minas Gerais e somos parentes, né? Como diz a Tudroá, de certa forma, porque temos também a mineração no nosso país e no nome do nosso estado. E essa identificação, através do Paulo Henrique, do IBRAM, nós tivemos esse convite de trazer os escritores para conversar com vocês, como uma forma de janela, de conhecimento e de transmissão do que a gente sente da Amazônia através da literatura. É com essa proposta que eu queria convidar Zeca Camargo, por favor. Walter Ogumãe. Eduardo Góes Neves. E Trudroado Rico. Yes. Aproveita para bater palmo no Sérgio Abrantes, gente. E também registrar e agradecer a presença do Ayrton Souza aqui na frente. Muito obrigado, Ayrton. E é isso, desfrutem do projeto. Muito obrigado, IBRAM. Todo mundo. Bom, então, alô, boa tarde mais uma vez. Óbvio, não preciso falar que eu estou felicíssimo de estar de volta a Belém. Meus amigos aqui falam assim, quando é que vem a cidadania? Eu falo, está atrasada realmente, porque eu sou um apaixonado por essa terra, por esse estado. Sou mineiro, apesar do sotaque não entregar, e também sempre vi uma conexão enorme com toda a cultura daqui. O Pará é um lugar que eu conheço desde que eu era mochileiro, e nem as pessoas
que o Afonso falou que eram nascidas, não eram nascidas nessa época quando eu vim aqui. Então eu tenho realmente uma paixão muito grande, e quando teve esse convite, primeiro eu fiquei super feliz de aceitar, porque era sempre o papo, e segundo, porque é aqui, em Belém do Pará. Sobretudo, para falar de uma questão tão importante quanto essa, que de maneira alguma nós vamos resumir em 90 minutos, que é o que a gente tem aqui para falar. O que eu espero contribuir com isso aqui, e obviamente dependo dessas nobres cabeças que estão aqui do meu lado, é que a gente enriqueça um pouco mais essa discussão, como eu vi ontem acontecer. Acho que quem estava aqui ontem teve o privilégio de ver também uma mesa dessa, onde ninguém estava aqui exatamente apontando soluções, mas jogando inspirações, vamos dizer assim, para questões tão importantes como as que um encontro como esse inspiram. E a gente justamente vai falar disso. São conexões desses três autores e pessoas incríveis que estão aqui, tem várias conexões com esse tema, nenhuma talvez mais óbvia, assim, mais direta, mas que obviamente passam pelo estudo, pelo conhecimento, pela sabedoria, pela literatura e pela poesia. E claro que eu quero que vocês, todos, como a gente gosta de falar, dispensa apresentações, nós vamos falar, eu vou passar para cada um dar uma rápida apresentação e aí introduzir uma primeira provocação, como a gente disse, para a gente abrir a discussão. Eduardo, por favor, vamos lá. As pessoas querem ouvir sua voz. Bom, boa tarde. Boa tarde, Zeca. Boa tarde, Afonso. Agradeço o convite, tá bom? Dá para ouvir? Prazer também, um prazer muito grande estar aqui. Vejo vários amigos e amigas. Meu nome é Eduardo Neves, eu sou arqueólogo. Comecei a minha vida profissional aqui em Belém, na década de 80. Sou professor do programa de pós-graduação do Museu Paraense Emílio Gueldi. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês, Walter, Tudroá e Zeca também. Muito obrigado. Walter. Muito boa tarde. Obrigado também pelo convite para aqui estar. É um prazer estar com este painel de amigos e, inclusive, com toda a gente aí sentada. Eu sou o Walter. E eu creio que eu fui convidado porque eu sei tudo sobre esta questão e eu responderei a qualquer dúvida que vocês tenham. E a partir de agora não precisa de haver mais conflito nem problema, porque eu trago a solução. O homem certo para o momento certo. É só isso. Muito obrigado. Não, nada, obrigado. É um prazer, Tudo Claro. Moribenandã, Macush Paurã, Uiezé Trudruá do Rico, Tauxim Psasserã, Senep Tapó Narenim, Yombraman, Macush Raman, Crayoraman, Yezeru Nepuyá Renim Amrigon Piá, Mararinequem. Vou traduzir. O Walter traduz. Traduz, Walter. O Walter vai traduzir. Me lasquei. Tu pode dizer, Walter, Iná. Iná. Pronto, tá concordado. Vou traduzir, eu me apresentei, perguntei se vocês estão bem, e no Macuxi, na língua Macuxi, que é do tronco linguístico caribe, que pertence ao povo Macuxi. Se vocês estiverem bem, vocês podem dizer Iná, e se vocês estiverem mal, que é o que eu não presumo aqui, na verdade, vocês podem dizer Cané. Então, disse que é uma alegria poder estar aqui nessa casa, que é a Casa Mairito Pinambá, em Belém, terra de muitos povos indígenas, dos meus parentes que estão aqui. É uma alegria poder saudar todos vocês, indígenas e não indígenas, para essa troca que nós vamos fazer agora. Se a gente está mais ou menos como está hoje, a gente está Iná Carné, é isso? Se a gente está mais ou menos. Iná é quando a gente está bem. Iná é quando está bem. Iná está bem. Cané, não. Mais ou menos, Iná Carné. Iná bem, Cané, não. Tá ótimo, essa já é a aula avançada. A gente faz depois do doutorado. Obrigadíssimo por essa breve apresentação. E, de fato, o meu trabalho aqui hoje é facílimo, não só pela presença dessas pessoas incríveis aqui, mas porque ontem a gente já viu uma mesa brilhante, lúcida e inspiradora ao mesmo tempo. E do que eu tirei daquela discussão me ajudou muito para começar aqui com uma ideia até que eu já tinha. Eu, coincidência ou não, o livro que eu estou lendo agora é esse livro aqui,
que eu estou chamando Outros Mundos. Não sei se vocês viram já, não é exatamente um livro de literatura, mas é muito bem escrito, do Thomas Halliday. Você conhece o livro? Não. Basicamente, é uma jornada pelos mundos extintos da Terra. Ele, de uma maneira super interessante, eu não sou um cientista, é claro, mas já devorei metade dele e vou avançar. Ele fala sobre universos, ecossistemas, sobre espécies inteiras, famílias que sumiram, porque a Terra é uma coisa, obviamente, em movimento e está sempre mudando. E nós, aqui com a nossa pretensão ridícula, a gente acha que nós estamos aqui para sempre, e pior, que a gente domina isso aqui e que a gente vai contornar isso aqui. Mais uns 15 anos atrás, tem um livro, eu até procurei aqui rapidinho, esqueci, chama-se O Mundo Sem Nós, The World Without Us, que é exatamente sobre isso. Existe uma possibilidade de a gente chegar a uma hora onde nós passamos como tantas espécies passam aqui, né? E nós não somos, nesse ponto de vista, especialmente escolhidos por ninguém, né, para sobreviver a uma catástrofe como talvez essas catástrofes que nós mesmos estamos provocando. Então, só que essa leitura não é baixa astral, eu não quis começar numa nota deprê. Pelo contrário, isso nos inspira a falar, bom, a natureza não liga muito para a gente, mas ela exige o respeito. Não liga no sentido de que se você incomodar, ela vai adiante, porque ela está aí há alguns milhões de anos, e não essa fração infinitesimal da nossa existência nessa Terra. E ela vai continuar. Então, essa preocupação toda que a gente tem, e é muito legítima, é quase assim, eu deveria ficar preocupado com a indiferença que ela tem com a gente se a gente não se cuidar, e se a gente não tomar alguma atitude. É essa que é a coisa importante. E como que a gente pode tomar essa atitude? E aí veio a chave do encontro de ontem, com as histórias que a gente tem para contar. O que nós temos aqui? Nós falarmos em nome da natureza, para os olhos da natureza, é risível. Não significa nada o que a gente vai falar. A gente tem que construir essas histórias para nós mesmos termos certeza do lugar que a gente enfrenta aqui, que a gente encara aqui, que a gente vive aqui. E aí o Ayrton realmente ontem deu uma lição, ficamos todos babando aqui. E claro que todo mundo estava aqui falando de coisas maravilhosas, mas dessa presença que é, finalmente, a nossa história aqui. A história da Terra, a história do meio ambiente, das espécies, da vida de várias maneiras na Terra, ela não depende da gente, infelizmente. O que nós temos para oferecer são essas histórias que nós vivemos, interpretamos, criamos, inventamos, narramos e, finalmente, encantamos as pessoas. A gente tem, na literatura brasileira, na literatura mundial, mas, sobretudo, na literatura brasileira, várias maneiras de nos apresentarmos nesse contexto da natureza brasileira, nesse contexto da natureza mundial, e criar, assim, narrativas. Eu acho que, de alguma maneira, esses três convidados que estão aqui criam essas narrativas, seja pela história, pelo estudo, pela ficção, seja pela vivência, todas essas pela herança, vamos dizer assim. E eu queria que a gente começasse um pouco falando exatamente dessa relação. O que você conta, Eduardo, é sobre nós, na verdade, por um caminho que, obviamente, é literatura também, mas que é de uma pesquisa, de um estudo. Então, essa identificação, é uma pergunta que serve para cada um, com essas histórias que estão sendo contadas. No fundo, estamos falando de nós e simplesmente de nós aqui, não é? As tuas histórias são de pessoas. Sim, eu na verdade não sou um escritor de ofício, né? Sou um professor universitário, arqueólogo, mas eu tenho me aventurado um pouco, eu tenho tentado construir uma conversa que vai além dos limites da academia por causa de tudo que a gente tem atravessado nos últimos anos, né? No caso aqui do Brasil, a pandemia, né? O governo Bolsonaro, que foram muito difíceis para todos nós. E a partir até de um certo desespero, eu diria, uma inquietação, porque eu concordo contigo, eu acho que a natureza não está ligando para nós, mas existe uma responsabilidade muito grande, a gente está tirando muito carbono do fundo do planeta e jogando na atmosfera, e as consequências disso são visíveis, eles são mensuráveis, e as previsões que foram feitas, infelizmente, estão sendo piores, né? Essas previsões estão se mostrando mais conservadoras e sóbrias do que o que a gente está vendo acontecer. Eu jamais imaginei na minha vida, né? Eu trabalho aqui na região amazônica, apesar de viver em São Paulo há quase 40 anos, nesses 40 anos a gente perdeu 20%, né, no Brasil, da floresta, da cobertura vegetal, e eu jamais imaginei na minha vida ver o Rio Solimões seco,
como ele secou esse ano pela segunda vez consecutiva, né? O Rio Negro seco pela segunda vez consecutiva. O ano passado foi um El Ninho atípico. E a gente, Lago Tefé, por exemplo, né? Tem amigos que moram lá em Tefé que estão aqui. A gente viu o Lago Tefé, que é um lago maravilhoso, é um mar dentro né? O afluente do Rio Amazonas. Ele secou no ano passado, foi um ano de El Ninho, mas esse ano ele secou de novo. Então, essas mudanças, eu acho que acredito que a gente consegue, né? Eu tenho a ilusão de achar que a gente pode tentar, né, encontrar algum caminho assim. Mas, de fato, são mudanças muito drásticas, que estão acontecendo muito rapidamente. E eu acho que na nossa geração tem uma certa responsabilidade, assim, não necessariamente pelo que está acontecendo, mas nós somos testemunhas disso, né? E eu vejo mapas de Rondônia. A primeira vez que eu estive em Rondônia foi em 88. E hoje em dia, 2024, o que sobrou de floresta em Rondônia são as terras protegidas, as terras indígenas, as unidades de conservação. Então, no meu caso específico, isso vem de uma inquietação profunda, né, de ser testemunha, de ter vivido e viver esse processo e tentar fazer alguma coisa para, né, despertar um pouco, chamar a atenção. E você acha que, já vou passar aqui, mas essa atenção está sendo chamada? Como é que entra o elemento humano aí? As pessoas estão de que maneira envolvidas com isso, ou de jeito nenhum, ou pouquíssimo? Eu acho que é que nem, eu sei que esse talvez não seja um bom exemplo, assim, mas é que nem a eleição americana, que nem a eleição aqui no Brasil. Você tem um terço de um lado, um terço que não acredita e um terço que está no meio. Eu acho que a gente tem que conversar para esse terço que está no meio, assim, que está suscetível, né, à boa informação. Acho que a comunicação é fundamental, acho, né? Então, assim, eu acredito que acho que, né, eu não vejo muito uma outra alternativa. A gente tem que acreditar, né? Sim, é melhor sim. acreditar do que não acreditar. Sim. Walter, esse elemento humano, e obviamente os teus livros passam por tantas cosmologias, tantos universos e tantos Brasis até, e tantos lugares do mundo. E a história, no fundo, é sobre pessoas, é de gente. Você melhor do que todos. Assim, de facto, nós somos três. Chegamos aqui de três realidades muito distintas. Eu diria que o Eduardo chega pela ciência, não é? Por esse conhecimento que pretende um certo rigor, que precisa, eu creio, de muita inspiração também, de intuição, mas que propende para um certo rigor. A Teodorová virá da sua própria realidade, chega aqui pela sua própria identidade. E eu venho por um certo exercício de imaginação. E quando eu escrevi As Doenças do Brasil, que é sobre uma comunidade que eu invento, uma comunidade indígena aqui na Amazónia, esse romance, o que eu procuro fazer é tentar levar, sobretudo para os meus leitores, que muitas das vezes, ou que a maioria das vezes não são indígenas, não são leitores que sequer da Amazónia. A maior parte das vezes, a maior parte do meu público não será exatamente as pessoas da Amazónia. Eu queria muito trazer a evidência de que a história do Brasil pode ser contada de outra maneira e que a outra maneira de contar a história do Brasil também é a história de Portugal. E por isso eu queria muito que a gente lá comece a entender, porque não existe muito esse entendimento, que a chegada do branco à terra do Brasil, que na altura não tinha esse nome, obviamente, a chegada do branco à terra do Brasil significou uma matança e significou extermínio. E por isso, para mim, é muito claro que ninguém perguntou como escrever poesia depois da matança dos povos negros e dos povos vermelhos. Como o Adorno pergunta como é que é possível escrever poesia depois de Auschwitz, não é? Mas Auschwitz, o que acontece em Auschwitz é que existe uma matança horrenda, mas é a matança de um povo branco que está em causa e a poesia vira assunto perante a morte do povo branco. Mas ninguém de facto perguntou como escrever poesia depois da matança dos povos negros, como escrever poesia depois da matança dos povos vermelhos. E isso interessa-me, isso interessa-me muito. Então, nesse livro, Nas Doenças do Brasil, eu crio uma comunidade porque eu senti que não tinha direito de me dirigir a uma comunidade real. Para isso, eu estaria usando demasiado o lugar dessa comunidade, demasiada identidade dessa comunidade. Então, o que eu faço,
através da imaginação, é propor uma visão da chegada do branco aos territórios que hoje são o Brasil, mas vista a partir de uma cultura que propõe uma mundividência, uma cosmogonia completamente diferente. E por isso, qual é a minha ansiedade? Fazer entender que, de alguma maneira, todos nós, mais ou menos eurocêntricos, todos nós somos estrangeiros nesta terra. Nesse livro, eu só sei escrever português, adoraria saber traduzir o que a Trodroá falou. Eu até entendi, mas não era capaz de traduzir. Está enferrujado. Eu entendi tudo. Mas eu não consigo falar nenhuma língua indígena, não entendo um vocábulo ou dois, e mesmo assim talvez não. O que eu tentei fazer foi criar uma poética, e aí a nossa diferença abissal, não é? O Eduardo a chegar da razão, da racionalidade, da ciência, e eu a chegar da poética, a chegar da poesia, que é um mundo delirante onde tudo pode ser verdade, onde tudo pode ser aceite. E então eu crio uma poética dentro da língua portuguesa que faça sentir o leitor, faça ao leitor sentir um certo atrito. E por isso o leitor vai entrando no livro com alguma resistência, vai conquistando o livro com alguma resistência, porque eu estou dizendo ao leitor que ele está chegando a uma realidade que não é a sua. Por isso ele está ocupando o livro como se ocupasse uma terra que não é sua. E paulatinamente, devagar, a gente vai entendendo, vai escutando aquela voz, que é uma voz que chega diretamente dessa comunidade indígena da Amazónia. A gente vai escutando aquela voz e vai traduzindo, subitamente vai traduzindo os significados. Porque é que eles dizem coisas, dizem, ao invés de dizer que sim, dizem que sentem, sinto ou não sinto. Porque é que eles usam determinados vocábulos que, na verdade, tudo vai resultar em acreditar numa outra divindade e em acreditar que o mundo é composto, ou que a lógica da vida, o sentido da vida é muito diferente do sentido da vida que um europeu, por exemplo, pode conceber. Essa é a minha maneira, não é a Amazónia real, mas é a minha maneira de trazer a Amazónia para o assunto da Portugalidade e para o assunto que eu acho urgente hoje debatermos, que é o da sobrevivência de todos os povos e de todas as culturas. Eu julgo que aquilo que mais há de vergonhoso na humanidade é ter rasurado por completo culturas inteiras. Há pouco, quando falava com a Trodroá num almoço que tivemos, estávamos a falar da sua língua, e a língua é não só uma forma de falar, como uma forma de pensar, mas é o repositório onde sedimenta uma forma de ser, uma forma de humanidade, se quisermos. E por isso, cada povo e cada língua que é apagada é uma humanidade inteira, não é? Uma mundividência inteira que desaparece para sempre. E o grave disso é que, eventualmente, nós podemos ter perdido a chave do mistério. Talvez algum povo deste imenso Brasil que tenha sido exterminado, talvez conhecesse a chave do mistério. E nós nunca saberemos. Walter, o que você descreve nas doenças do Brasil é um processo que, como você conta aqui, para quem já leu o livro, é um processo gentil, na verdade, ou suave, quase, né? O livro tem alguns conflitos. Não, tenho a convicção de que o Brasil foi inaugurado pelo estupro, tem bastante drama. Mas esse processo da língua, eu digo, há uma curiosidade, um diálogo, uma descoberta ali de falar isso aí, de entender. E que, obviamente, é uma poesia, porque nunca houve essa curiosidade aqui. O que a gente vê, felizmente, sobretudo no campo das ideias e da literatura, é que pessoas que jamais foram perguntadas, que jamais foram, né, objeto de curiosidade, agora têm voz, e que é maravilhoso. Mas é que eu, durante anos, eu venho ao Brasil, agora há uns 25 anos que venho ao Brasil, e durante anos eu chegava nas livrarias e eu perguntava livros
dos povos originários? E a resposta era sempre a mesma, não tem. A dada altura, os que sabiam falavam do Davi Schopenhauer, não é? Que escreveu essa espécie de livro sagrado, essa Bíblia da questão dos originários. Mas durante anos, eu diria mais de 10 anos, não tinha nada. E eu até perguntava, música, por exemplo. Os povos indígenas cantam, dançam, têm de ter som. Ninguém grava. Não, ninguém gravou, não há canções, não há CDs, não há nada. E eu queria escrever o meu livro e queria fazer as minhas pesquisas e durante anos, de facto, não havia nada. Não havia nada. E talvez só nos últimos 10 anos, com coisas como, por exemplo, a editora Edra, que começa que cria uma coleção específica, que eu comprei os poucos livros, são 6 ou 7, mas comprei todos os livros. Algumas coisas agora que a UBU tem publicado, mas eu julgo que só agora, efetivamente, não só os povos originários, mas também as vozes negras, só agora têm verdadeiramente lugar. E como eu assinalei aqui, elas estão tendo voz, e isso é extremamente positivo, é na literatura, sem dúvida, também, é nas artes plásticas, você não tem mais alguém, você não precisa vir um europeu falar, mostrar, pintar, desenhar como é que aquelas pessoas viviam. Elas já têm essa experiência. Aqui mesmo, a gente tem, aqui em Belém, a gente tem a Bienal das Amazônias, onde você tem essas culturas interpretadas pelos artistas que fazem parte dessa cultura e não por um olhar exótico, assim, justamente. E na literatura era uma alavanca para eu te convidar para falar, porque você é uma dessas vozes, né, Tolar? Você e que, não sei se é uma sorte, um timing muito bom, você vive um tempo onde você pode ter essa voz e não emprestar a sua voz para outros autores, para outros observadores, simplesmente. E acho que isso faz uma diferença, né? Gente, eu estou muito emocionada, assim, eu estou muito honrada de estar aqui ao lado, né, de vocês e com a presença de todo mundo aqui, então, deixa eu elaborar aqui rapidinho. Primeiro eu quero dizer uma coisa, convidar, né, o Walter a pensar que o mistério está vivo, porque no Brasil são 305 povos falantes de 274 línguas originárias. Então, em cada uma dessas línguas e povos tem a ciência, né, conhecimento, os encantados que ainda estão vivos e os quais ainda têm lutado para que eles permaneçam vivos. E uma forma de permanecer vivo é manter o território vivo, a floresta viva, né, porque está tudo muito interconectado. Como a gente sempre escuta das nossas lideranças, os povos indígenas não cortaram o cordão umbilical, né? Esse cordão umbilical que separa o homem da natureza. Ele está vivo e, de alguma forma, nesses 500 anos, ele tem insistido em continuar, né, com essa relação. E eu acho que agora, a partir, né, desse conjunto de lutas que o movimento indígena fez parte, né? Porque é um grande mito pensar que os povos indígenas ficaram passivos na história, né? A própria antropologia brasileira mostra o conjunto de resistências que vem ao longo dos séculos, né? Só de pensar aí no enfrentamento à política da integração, que vem lá de 1755 até a Constituição Federal de 1988, a gente tem uma linha histórica, né, em que povos indígenas insistiram, resistiram e lutaram para continuar sendo povos indígenas nesse Estado brasileiro. E aí, no que tange à literatura indígena, essa manifestação, né, Walter, que a gente não vê, ela é justamente por conta da política brasileira que insistiu em dizer que os povos indígenas estavam em vias de extinção, né? Uma declaração nítida da jurisdição brasileira de que os povos indígenas desapareceriam e se tornariam brasileiros. É por isso, Zeca, que a gente não vê literatura indígena antes da Constituição Federal. A gente tem um livro publicado, mas esse movimento vai começar mesmo a nascer a partir da década de 1990. Então, a literatura indígena brasileira, ela tem mais aí 4 décadas, né? Tem mais aí de 40 anos de existência, e por conta dessas mobilizações, né, indígenas, ela tem aparecido cada vez mais na sociedade brasileira. No âmbito da educação, a Lei 11.645 impulsionou, né, uma procura das editoras pelos autores indígenas, e aí os movimentos têm insistido, né, para que essa lei se torne efetiva no Brasil.
E isso fez também, né, com que os autores indígenas buscassem, né, lutassem, reclamassem por essa presença que vem, que eu acho que é a parte mágica, né, que convida a sociedade brasileira a entender que as narrativas que nós contamos para nós, né, nós humanos, também é sobre as narrativas dos não-humanos. E esses não-humanos que os povos indígenas creem como seres da floresta, ela está muito presente nas árvores, nos animais, nos pássaros e até mesmo nas pedras, né? É um convite para a gente estender a nossa compreensão sobre subjetividades. Se nós fomos ensinados na escola que o Brasil foi descoberto, né, e não invadido, que nós, humanos, estamos aqui na Terra para explorar tudo que vem e que ela deve nos servir, 524 anos depois, a partir de mobilizações indígenas e não indígenas, né, porque não dá para pensar que também nós fizemos tudo isso sozinhos, se nós não tivéssemos tido parceiros, né, pessoas assim não indígenas que também acreditassem que valia a pena lutar, que valia a pena resistir, nós não teríamos chegado aqui. Então, quando a gente chega aqui, consegue mostrar um pouco, né, por meio da literatura indígena, dos livros editoriais, que existe uma outra forma de viver o mundo, existe uma outra forma de sentir o mundo. A gente tem conseguido assim compartilhar um pouco da nossa vivência do que é ser indígena, né? E existem muitas formas de ser indígena, mas falando especificamente do povo Macuxi, está todo mundo convidado para conhecer o povo Macuxi no estado de Roraima, né? O povo Macuxi está em Roraima, Guiana e na Venezuela, numa tríplice fronteira. O povo Macuxi conta muitas histórias. A história que eu vou contar aqui rapidinho, ela pode ser não convencional, mas é que eu vi uma foto do Walter e eu achei muito curiosa. O Walter postou uma foto de urubus. Ele postou aqui, estava passeando aqui por Belém e postou foto de urubus. Eu falei, cara, genial, porque no mundo Macuxi, e isso vai ser o tema do meu próximo livro também, na nossa cosmologia nós temos um lago no céu que se chama o Lago Pribri. E nesse lago, um homem Macuxi, né, um Pemongon, vai visitar esse céu e esse mundo. E lá, o Casná, como o Macuxi chama o urubu, não gosta que esse Pemongon chegue lá e queira casar com a filha dele, né? Ele é o rei, o urubu-rei, e aí ele começa a passar provas absurdas para esse Pemongon realizar, e óbvio, né, elas são meio... ele não consegue realizar todas, e no fim das contas... numa tentativa de sobreviver, ele consegue se alimentar, que é um alimento diferente dos urubus, né? Os urubus comem várias coisas estragadas, mas para ele é tipo da morida, é um caldinho de sopa. Só que para o Pemongon é comida estragada. E assim a gente vai aprendendo um pouco sobre perspectivismo, né? De que fala o Viveiros de Castro também. E lá nesse céu ele conhece o vinho de milho e quando ele desce ele apresenta o milho para o povo Macuxi também. Porém, numa das versões Macuxis, são os urubus que ensinam as canções, que nós chamamos de parixara, cantos e danças, para o povo Macuxi. E até hoje nós entendemos os urubus como os faxineiros da terra. A gente não entende o urubu como o pássaro fedido que come carne podre. Ele também faz isso, mas ele cumpre esse seu papel de faxineiro da natureza. Ele tem um papel essencial. Você imagina lá se um bicho morresse e ficasse... se degradando naturalmente, 1 mês, 2 meses, né? Eles vêm rapidinho, né? Limpam lá e a gente continua a nossa vida. Então, nesse sentido, o humano, né? O Pemongon e o não humano, o Omagon, eles têm uma relação de codependência, de inter-relação, né? Não é o humano é superior ao Casná. O Casná, sim, acha que ele é superior ao humano, né? Tem esses sentidos também que a gente vai aprendendo. E eu acho que essas histórias que a gente traz na literatura indígena é para a gente entender que tem outros mundos nesse mundo e que a gente precisa a viver com eles, né? Eu acho que essa a mudança que essas novas, e as novas, tem muitas aspas dessas novas aí, como você diz agora, é uma literatura que já tem há décadas e se faz presente há décadas, são essas novas visões de mundo
que são novas, porque são esquecidas, na verdade, que vêm à tona nessa discussão. Porque, na verdade, vou devolver para você, Eduardo, essa relação entre homem e natureza sempre existiu. É isso que você vê quando você estuda o passado, ou não? Sim, sim, sempre. E isso vale para a Amazônia e vale para qualquer outro Vale lugar para do qualquer mundo lugar, também. mas especialmente na Amazônia. Aqui na Amazônia é interessante, porque se a gente olha para a produção de conhecimento não indígena, né, científico, como, usando o termo que você utilizou aqui, Walter, é interessante que existe uma linhagem que ela é bem, a gente consegue rastrear desde o início do século XX, do final do século, do século XIX, final do século XVIII. Quando a Imperatriz Leopoldina se casou com o príncipe Dom Pedro, parte do enxoval de casamento dela era uma comissão de sábios e de artistas que vieram para cá. E uma dupla de naturalistas da Bavária, do sul da Alemanha, Spix e Martius, que são muito famosos, né? Tem até um livro maravilhoso, O Som do Rugido da Onça, que conta o som do rugido da onça, da Micheline Verunski. Alberto Mussa, né? Não, da Micheline Verunski, desculpa. Da onça do Alberto. Que conta a história. Os Spix e Martius saíram do Rio de Janeiro em 1817 e viajaram por 3 anos pelo Brasil, atravessaram os sertões de Minas Gerais, do Nordeste, chegaram a Belém, subiram o Rio Amazonas, o Rio Negro, o Rio Japurá e voltaram para a Bavária. E uma coisa que chamou muito a atenção, o Spix morreu um pouco tempo depois, mas o von Martius viveu durante muito tempo. E ele editou um livro muito famoso, uma série, que é a Flora Brasiliensis, que é uma primeira tratamento da flora do Brasil. Mas ele tinha um interesse muito grande pelas populações indígenas. E algo que chamou a atenção dele era a diversidade de línguas indígenas que ele encontrou aqui. Eles não conseguiam entender como havia tanta diversidade num quadro de uma aparente homogeneidade geográfica, que era justamente o oposto que você via na Alemanha naquela época. A Alemanha não existia ainda, né? Mas existia uma língua comum e vários principados lutando entre si. A língua era uma questão importante para a unificação da Alemanha. E o que diz o von Martius? Ele chega a uma hipótese que essa diversidade seria o reflexo de levas de populações que tinham tido origem num local onde teriam vidas mais civilizadas, que teriam chegado aqui à Amazônia e, por causa de questões ambientais, teriam degenerado a modos de vida menos complexos ou mais bárbaros. A ideia da degeneração é uma ideia que é colocada explicitamente pelo von Martius em várias obras importantes. Uma delas é Como se deve escrever a História do Brasil, que é uma obra fundamental de metade do século XIX, que vai influenciar a produção historiográfica brasileira até hoje, de certa maneira, e que que coloca algumas ideias que permanecem até hoje, que são ideias absolutamente... Elas têm uma base que é muito mais política do que propriamente factual, digamos assim. Você sabe que eu estava lendo aqui, você contando essa história, estava tentando lembrar o nome do autor, estou achando aqui. Alguém já leu um livro chamado 14 Camelos para o Ceará? Esse livro é muito legal, que é sensacional. maravilhoso. Ele até lançou um livro agora que não tem nada a ver, né? Uma história da última dama brasileira. Sim, da Emê de Herrera. É maravilhoso. Mas em 14 Camelos do Ceará, uma história não igual, mas também vem a pretensão de tentar entender um universo que não é daquelas pessoas, e resumir em uma linha, 14 Camelos do Ceará também uma expedição, Dom Pedro II, né, que faz e fala, não, a solução, entre tantas coisas, vieram mapear o Ceará, a região do Ceará, a solução para a atmosfera árida do Ceará são camelos, porque luminar do Rio de Janeiro tinha visitado Marrocos e falou assim, bom, se ele sobrevive aqui, vão sobreviver lá. E, obviamente, é um desastre tudo o que acontece. Você leu o livro também? Eu li, tem um personagem trágico e maravilhoso nesse livro, que é o Gonçalves Dias, né? Que era um poeta mestiço, né? Que estudou em Coimbra e que fez uma viagem pelo Rio Negro. Quando ele sai do Ceará, ele continua e sobe, faz uma viagem etnográfica ao Rio Negro. Mas isso, e aí vou passar para o Walter, essa pretensão de que sempre houve em saber o que é bom para aquele lugar, para aquela cultura, né, para, se for o caso, até terminar aquilo, e novamente vamos voltar à doença do Brasil, é gritantemente violento, gritantemente, hoje em dia, aos nossos olhos, ridícula, mas foi o que aconteceu. Não é? Foi. E eu gostaria também de voltar à questão da língua e da linguagem, porque ocorre-me agora, eu tive o privilégio de há uns anos visitar o Irã e fiz uma viagem desde Teherão até Shiraz e fui a Naqshbandistan e tudo isso. E encontrei um povo absolutamente dócil, muito distinto do regime que o domina. E o Irã, de facto, pode ser o lugar onde alguns extremistas fanáticos se concentram, mas é, ao mesmo tempo, o lugar onde, no meio do extremismo do Islão,
onde se concentra também a juventude, eventualmente, ou as pessoas que mais lutam contra este tipo de fundamentalismo. E uma das razões que se coloca para entender este acontecimento tem que ver com a preservação da língua persa, do Farsi. E por isso o Irã, no meio de todos aqueles países árabes, não fala árabe, fala persa, fala Farsi. E essa preservação dessa língua e dessa tradição cultural aproxima muito o povo dos povos circundantes, mas também distancia ao ponto de os iranianos não aceitarem submeter-se por completo a seja o que for. E por isso eles jamais serão absolutamente submissos, porque eles não conseguem largar o radical que lhes pertence. Isto há quem diga que poderá ter que ver com o livro Shahnameh, que é um livro com quase 1000 anos, ou com cerca de 1000 anos, e que é um livro tão deslumbrante, escrito em Farsi, que nem o ocupador, nem o colonizador teve coragem de destruir. E então o colonizador, ao contrário de cada vez que chegou perto do Irão e aprendeu a língua, ou conseguiu entender a língua, pelo fascínio do livro, ele disse, não, nesse lugar essa gente vai falar Farsi, porque é preciso que essa poética e esse conhecimento, o deslumbre deste conhecimento que chega a partir da língua, seja preservado. E era neste sentido que eu falava da questão das línguas. Quando eu coloco a dúvida de saber as línguas que foram exterminadas, se elas poderiam conter o enigma, a gente não sabe nem se estas línguas que ainda não foram exterminadas, que existem, se elas não contêm o enigma. A verdade daquilo que eu sinto, e o livro do Eduardo é brilhante nesse sentido, o que eu sinto é que nós precisamos de facto de aprender que o Brasil, ou as pessoas no Brasil, a humanidade no Brasil existe há milénios. O Eduardo explica isso belíssimamente. Por isso, esta é a verdadeira história do Brasil, não é? Está aqui. Já existiam há milénios, e aquilo que eu sinto neste instante é que a gente diminui quando aparece uma figura como a Trudoá, como a Janine Núñez, como o António Bispo dos Santos, como o Ailton Krenak. A gente diminui. Porquê? Porque eles chegam. A gente sabe que eles estão aqui há 12 mil anos, eventualmente, mas eles chegam como se viessem de um planeta distinto. Subitamente, aquilo que eles nos vêm contar é tão novo, porque a gente foi historicamente surdo, nós fomos tão surdos durante milénios, nem é só centenas de anos, mas durante milénios fomos tão surdos que de repente a Trudoá pode chegar e tudo o que ela sabe é uma novidade para nós. E nós só sabemos coisas velhas, parece que só sabemos conhecimento velho que, na verdade, a gente sente que nem adiantou. Nós estamos diante de uma realidade que toda ela parece póstuma. Nós somos talvez a primeira geração na humanidade inteira, na história das pessoas, que tem uma sensação de fim do mundo concreta. E a sensação de fim do mundo concreto, ela é absolutamente desumanizadora, porque tudo o que nós fazemos, ontem o Itamar falava da questão da alteridade, tudo o que nós fazemos tem um propósito de alteridade. Esse é o sentido último da vida, é o encontro com o outro, é a condução do nosso gesto para encontrar o outro. Mas se nós concebermos que estamos diante do fim, tudo fica mais ou menos imprestável, não é? Tudo é imprestável. Aí sim valia a pena perguntar, para que escrever um poema se o mundo vai acabar de seguida? Porque não está em causa que eu leia o poema, porque eu, se não o escrever, talvez o possa sentir. Talvez a minha existência, a minha sensibilidade, já ela seja propriamente poética. Eu vou escrever o poema porque eu preciso de alteridade, porque ele faz sentido por causa do outro, é o outro que justifica o poema. E por isso, eu tenho esta sensação de que, quando a gente, e eu como europeu, habituado às conversas dos europeus, que são normalmente problemas brancos, sobre
o trânsito e comprar carro novo e mudar de carro antigo para um carro elétrico. Essa é a angústia europeia, eventualmente. Mas quando eu chego ao Brasil e vejo esta urgência do levantamento destas vozes, o que eu sinto é que finalmente existe uma oportunidade de voltar ao início. Porque ao início, o que a Trudeau traz é de facto uma coisa que vem propor outra vez a origem do mundo, o início de todas as coisas. Ao contrário, embora o mundo dela possa estar ameaçado, tudo o que ela propõe, ou tudo o que os povos indígenas propõem, é uma sobrevivência pura. E tudo o que nós temos diante dos nossos olhos é necro qualquer coisa. É destruição. É defunto. É aniquilação. É defunto. Você falou uma coisa bonita e triste, que é a gente talvez, com essa ignorância sobre as histórias que já existiam, a gente acaba perdendo narrativas, histórias que a gente nunca viu. E aí, complementando, você fala, tentou-se passar uma ideia de que esses povos, essas culturas estavam acabando, quando, pelo contrário, elas estavam muito vivas e a língua, justamente, era talvez o maior manifesto. Essas línguas não morrem, justamente. E, de fato, acho que essa curiosidade, e eu usei a palavra exótica aqui, esquecendo que sempre quando eu falo alguma coisa exótica, tem que ter um aposto, porque o exótico é exo, é de fora, significa que eu estou olhando, eu acho uma coisa louca, mas eu não integro com isso aí, eu não participo, né? É como tirar uma selfie em frente ao Davi de Michelangelo, que é o que eles fazem agora. Já viram a selfie que ele faz assim, para achar que está, né? Então, isso é exótico. E quando, na verdade, a gente se interessa por essa literatura que, então, aflora agora, ou melhor, vem à tona agora, porque ela já aflorou há muito tempo, eu vejo, ao contrário do que você contou, a possibilidade de ver histórias, de ver versões do mundo que a gente não tinha. E de ver uma salvação do mundo, que é o que importa. Ver uma salvação do mundo, a mudança de paradigma, da convicção que temos do que é certo ser-se gente, de como é certo ser-se gente, mudar esse paradigma, porque é a única forma de a gente ter futuro, não vai ter futuro de outra forma. O futuro não vem do pensamento europeu. Eu estou convencido que o futuro não vem do pensamento europeu. O futuro vem do Ailton Krenak, quando ele diz: Walter, me desculpe, não pude responder antes, porque estive velando o cadáver de um rio. É quando a gente muda as coisas assim e pensa, se todos os rios um dia forem cadáveres, todos nós vamos passar por isso, vamos todos velar o cadáver de um rio, até velar o nosso próprio cadáver, o cadáver de todo o mundo. Por isso é este paradigma. A Europa não vai criar esta solução. A Europa não tem povos indígenas, não tem virgindade nenhuma. O que tem é um museu longo, não é? Um longo armazém de cacos velhos e alguns deslumbrantes, obviamente, mas não tem exatamente a capacidade de voltar à origem e de propor o recomeço, algo que pareça que ainda não foi experimentado e que pareça estar absolutamente certo. Alguém dizia há dias que o homem civilizado já destruiu que chega o planeta, inclusive as florestas, e os homens selvagens, as pessoas selvagens, nunca destruíram a floresta. Sim. E por isso talvez precisemos de inverter conceitos, de mudar, não é de inventar nada, porque os conceitos estão aí, claro, mas talvez precisemos de respeitar outros conceitos. E eu fico curioso, então, Trudeau, te passo a palavra, para saber como você... e como as pessoas que você, como essa cultura toda com que você convive, não convive, porque você existe, né? Recebe essa curiosidade, esse novo público, porque há um novo público para essa literatura que você falou que sempre existiu, que foi feita, mas essa, entre aspas, novamente, descoberta disso, se sente mais, essa cultura se sente mais ouvida, se sente mais representada, ou ainda, pegando emprestado as palavras do Walter, se sente como futuro das coisas? Nós passamos por processos muito complexos, né? E vocês têm assim pontuado muito bem a chegada, por exemplo, dos direitos indígenas em 88 mudou muito radicalmente a relação entre povos indígenas e sociedade brasileira, e para bem e para mal, né?
temos um professor macuxi que diz: a gente não sabia escrever, e aí aqui na literatura indígena a gente fala de escrita alfabética, né? Essa escrita que a gente usa na sociedade dominante. Ele diz assim: antes que a gente não sabia escrever, não tinha esse estudo da escola, que é a chegada da educação escolar indígena nas comunidades, 100% do povo macuxi falava a língua. Depois que a educação escolar chega na década de 70, 80 e é institucionalizada na década de 90, a gente tem uma língua que começa a padecer. E esse é o contexto hoje da língua macuxi, né? Os mais velhos falam, a geração da minha mãe fala, mas eu já não falo assim influentemente. O que eu falei aqui com vocês foi um ensaio que eu fiz com a minha mãe, com a minha tia, né? E elas me corrigindo o acento. E ela me ensina hoje, mas não é algo, né, da minha natureza. A minha natureza já é a língua portuguesa. E a língua portuguesa, né, cada vez que eu estudo macuxi, eu percebo o quanto ela não nos representa dentro do nosso próprio território. E vou dar um exemplo, né? Tem um material que os professores indígenas fizeram na década lá de 1988, bem no contexto da Constituição Federal. Aí eles falam assim: parente, a gente precisa falar a nossa língua. Parente, a gente precisa falar a nossa língua. A língua portuguesa, ela não expressa exatamente como a gente se sente. Se um brasileiro chega aqui e fala assim: está chovendo, o macuxi vai dizer assim: que chuva? Porque na língua macuxi existem diversos tipos de chuva. E estudando esses materiais, cada chuva está relacionada a uma história de um homem que era casado, tinha muitos filhos e precisou subir para o céu para poder fazer chover. Só que a beleza dessa história, das constelações, né, que a gente vai aprender depois, a beleza é que cada um tem um lugar, né, quando ele sobe para o céu. E o segundo que sobe fica atrás do primeiro e assim sucessivamente. Então, existe um mapeamento astronômico, um mapeamento astronômico desses primeiros homens que subiram para se fazer chuva. E a gente só vai aprender isso quando a gente aprende a língua macuxi. Por isso que quando eu te falava, né, Walter, a língua macuxi é ciência. Os macuxis estavam fazendo ciência com a própria língua, com esse conhecimento, né, dos antepassados, dos ancestrais. E aí, qual que era a sua pergunta, Zeca? A sua pergunta é quanto você se sente mais representada agora. Essa voz se sente ouvida, se sente colocada realmente, não apenas como uma curiosidade, Sim, mas tá como bom. alguma coisa a ser ouvida ou até uma promessa de futuro. Então, isso era para dizer, né, que a nossa língua começou a padecer com o português, isso era uma coisa negativa. E, por outro lado, então, a gente precisou negociar... Quando alguém diz assim, né? Os indígenas não escrevem, os indígenas são povos de oralidade, os indígenas não têm o conceito de literatura, não têm o conceito de arte. Então, esse livro, quando eles começam a publicar, está violando a cultura. A gente cresceu escutando isso, né? Enquanto, né, especialistas estavam dentro das nossas comunidades falando sobre as nossas vidas, as nossas culturas, as nossas pinturas, as nossas tradições, os nossos rituais, falando sobre tudo, né? E a gente impedido de publicar. Então, a partir desse período, né, da Constituição, a gente... Os primeiros escritores negociaram e entenderam que era importante trazer a sua própria voz para o livro editorial para contar suas histórias de um jeito que fizesse mais sentido e que representasse esses modos de vida. E então, assim, hoje, né, existem muitos tipos de literatura indígena. Existem as histórias de reconto, né, que são essas histórias ancestrais, que, inclusive, já foi usada como argumento para dizer que os indígenas não sabiam escrever, sabiam contar as histórias que já existiam. Depois veio a poesia, depois veio os contos, e quando vieram os contos e as crônicas, aí a gente foi acusado pela crítica que estava usando gêneros ocidentais, que a gente estava perdendo o nosso estilo indígena. Mas, gente, olha a contradição, né? Se a gente conta as histórias de reconto, não sabe escrever. Se usa a poesia, conto e crônica, já está perdendo a identidade. Que são formas de tentar controlar o que o indígena, né, escreve, o que publica, e também uma forma de dizer, não, você não vai chegar nesse espaço. Então, os primeiros escritores apanharam muito, né, tadinhos, assim, para que a gente, essa geração mais jovem, embora eu tenha 34 anos, né, nessa idade ocidental,
Eu concordo muito com o Eduardo, eu devo ter uns 2 bilhões de anos já, que é mais ou menos a idade da memória Macuxi. Quando a gente começa a trazer essas histórias e os leitores começam a ler, os leitores indígenas e não indígenas, a gente sente que está podendo compartilhar uma luta e uma causa em comum. Inclusive o direito de existir na literatura com todas as especificidades, com todos os gêneros, estilos, né, que o autor escolhe. Então, o que chega para nós, né, Zeca, assim, é um deslumbramento, esse primeiro deslumbramento com essas narrativas de reconto, depois eu acho que esse pensamento, né, de que a gente vai salvar o mundo, e a gente sempre diz, a gente quer, mas precisa de apoio, precisa que o Brasil queira também, porque a gente já está aqui fazendo a luta pela terra, a luta pelo território, a luta pela demarcação das terras, a luta para diminuir esse aquecimento global. A gente já está fazendo isso, mas não vai fazer sozinho, né? A gente precisa. E aí eu acho que essa é uma mensagem da literatura indígena, né? A gente convida o Brasil para que a gente lute a mesma batalha de 524 anos, né? E, ao mesmo tempo, desfrutar um pouco dessa estética, né? O que tem de poesia na literatura indígena, o que tem de poesia na arte indígena. Cheia de história ela. Só para terminar aqui rapidinho. Mas aí, não, termine. Eu ia passar para o Eduardo aqui, mas por favor. Os professores indígenas, eles têm uma coisa assim muito bonita, né? Os professores falantes da língua. E eles me ensinam muito. E aí a última história que eu aprendi é o parente falando assim: meu pai, quando ele ia caçar, ele não sofria na mata. Não, ele não ficava dias escondido, ficava, né, na penúria, sofrendo para encontrar uma caça. Pelo contrário, ele subia numa árvore e começava a elogiar a caça. Ele dizia, nossa, que lombinho bonito, que patinha mais torneada, olha esses chifres, uau! E a caça ia vindo, até o ponto de ser abatida. Gente, o que é isso, se não estética, se não arte, né? Se não sedução? Então, essas histórias que eu escuto dos professores, né, da experiência, da oralidade, elas também estão presentes na literatura indígena. E eu acho que tem muita beleza, tem muita poesia nessas histórias. Entre tantas coisas lindas que você falou, sempre bate uma culpa, né? Coisas incríveis que ela fala, sempre acharam isso, e você fala, eu já achei isso também, né? E justamente quando você fala, a gente sempre fez arte, a gente sempre fez poesia, talvez não tivesse esse nome, mas essas manifestações que são da alma humana sempre aconteceram. E aí o trabalho da arqueologia é descobrir essas coisas. Assim como eu tenho problema com a palavra exótica, eu tenho com a palavra primitiva também, que é complicado, parece que é uma coisa que é tosca, né? Então, não tinha ainda. Mas é óbvio que, de tudo que você estuda e descobre, você vê exatamente manifestações artísticas ali, né? Em culturas, talvez, que você fala, não, será que aquilo já existia? Já era uma forma de pensar, já era uma forma de se expressar? E claro que é, não é? Sempre foi. Sim, é interessante. Se você olhar aqui, por exemplo, aqui mesmo, onde a gente está, no estuário do Rio Amazonas, na Ilha do Marajó, tem uma tradição artística maravilhosa de produção de cerâmica, que é uma cerâmica belíssima, né? E que é interessante a história das pesquisas do Marajó. Nós sabemos hoje que é uma tradição local. Tem gente vivendo aqui no entorno de Belém desde pelo menos mais de 5.000 anos atrás. Inclusive, as cerâmicas mais antigas das Américas foram produzidas aqui no litoral do Pará e na região de Santarém. Santarém aqui, né? Santarém aqui do Pará. E essa cerâmica marajoara, que tem mais ou menos uns 1.600 anos de idade, ela começa... Os primeiros cientistas que foram, voltando àquela ideia do degeneracionismo, né, olhavam para aquelas cerâmicas. Quem fazia essas cerâmicas construía aterros, conhecidos como tesos, que são artificiais, tem, né, 7 metros de altura, 250 metros de comprimento, eram plataformas artificiais, existem dezenas desses aterros aqui no Marajó, e essa cerâmica ela foi interpretada pela a primeira arqueologia científica, digamos assim, no século XX, como resultado, uma vez mais, o quê? Ela era muito sofisticada para ter sido feita para populações indígenas aqui da Amazônia. Primitivos, né? Primitivos. Que é uma loucura. Então, a hipótese que foi apresentada e que perdurou até o final do século passado era que eram populações que vinham de regiões mais frias,
dos Andes, né, do norte da América do Sul, e que migraram aqui para o Marajó, trazendo esse conhecimento sofisticado, chegaram aqui no Marajó e não encontraram condições ambientais, e de novo, é o racismo ambiental, essa ideia de que a condição tropical é uma condição que é incompatível com a ideia de civilização, né? Então, essa turma, eles eram mais sofisticados, que não viviam em lugares com clima mais temperado, chegaram aqui e acabaram de novo degenerando. Esse termo degeneracionismo, que o von Martius usava no século XIX, ele aparece na literatura científica até a década de 70 do século passado, a ideia de degeneração, de que eram sociedades mais sofisticadas e que vieram para cá e acabaram degenerando. Quer dizer, e a gente sabe hoje em dia que essa hipótese é totalmente incorreta, que essa a civilização marajoara é uma civilização local, tem uma origem local. Estou dando um exemplo, o urubu-rei que você menciona, é um elemento muito importante na cerâmica tapajônica da região de Santarém, não a de 7 mil anos, mas a cerâmica da época da chegada dos europeus. São vasos maravilhosos, os vasos de Cariates, tem aqui no Museu Guild. Mas só uma curiosidade, um erro desses de interpretação que perdurou por tantas décadas assim, é um olhar ocidental europeu ali, olhando para uma coisa que diz, não, isso aqui não é possível. Sim. Não pode ter essa sofisticação, entre aspas, também. É esse o viés? Sim, eu acho que o viés, basicamente, é olhar para a condição tropical, né, com uma condição que é inóspita para o desenvolvimento de algo que a gente chamaria de civilização. Tem uma questão importante que é a seguinte, a alvenaria nunca foi muito utilizada como material construtivo aqui, ao contrário de outras regiões, como na Zona Maia, na Guatemala, ou na Cordilheira dos Andes, a gente não tem a rocha usada como material construtivo. E o que acontece, então? Os primeiros europeus chegam aqui no século XVI e XVII, a gente tem a consequência da guerra, do extermínio, das doenças que se propagam, a floresta cresce sobre áreas que eram ocupadas anteriormente, e essas formações, que hoje em dia nós sabemos são artificiais, foram interpretadas como formações naturais. Então, esses aterros, havia um debate se eles eram colinas naturais. Os sítios lá do Acre são sítios também, estruturas geométricas de terra. Até o início desse século, existiam arqueólogos que diziam que eram formações naturais, canais de rios abandonados, porque, de novo, esses primeiros cientistas do século XVIII, eles veem uma região, a Amazônia, que está muito desabitada, a floresta cresceu sobre áreas que estavam ocupadas anteriormente, e isso serve como evidência empírica para a construção dessas hipóteses que associam a condição tropical à ideia de degeneração. E o que eu acho que a grande virada que a arqueologia deu nos últimos 30 anos foi mostrar que não, que essa presença indígena é muito antiga, que a Amazônia é um centro de produção, né, de cerâmicas muito antigas, de agrobiodiversidade, que a própria Amazônia que a gente conhece hoje em dia foi produzida pelos povos da floresta. Rapidamente, eu quero ouvir o Walter nisso. Essa virada tem um... Qual é o gatilho, vamos dizer assim, Olha, de uma virada? Essa virada começou aqui em Belém, no Museu Guild. Eu fico muito feliz de ter sido... Eu fiz parte dessa história, que era um estudante recém-formado, vim morar aqui em Belém, e nós tínhamos professores que estão vivos, antropólogos, e antropólogos que estavam testando essas ideias aqui no Museu Guild, e tinha uma geração mais jovem, da qual eu faço parte, que falou, pô, tem algo interessante aqui, essa ideia de que a floresta foi produzida pelos povos da floresta, ela surgiu aqui em Belém. E ela tem um impacto importantíssimo para a arqueologia amazônica até hoje em dia. Ela não tem um nome assim, mas ela começa... Não tem um momento... Por isso que eu estou feliz de estar aqui hoje em Belém falando sobre isso, porque foi aqui que essa sempre um processo. Que, né, como tantas outras coisas, né, o Museu Guild tem quase 160 anos de idade. Né? Se a ciência já conseguiu dar essa virada, a literatura também já conseguiu, Walter. Você falou muito desse achei lindo esse museu longo, as ideias velhas. O quanto do que você vive, convive, lê, escreve, fala, esse pensamento também na literatura ou nas artes já mudou ou vai mudar ou abraça mais essas vozes que a gente não viu tanto tempo? A sensação que eu tenho é que nós vivemos um pouco esmagados pela informação que temos e pela memória que temos, não é? O indivíduo europeu é um indivíduo que, de facto, se você quiser pensar num autor que queira ou que tenha o sonho de criar uma obra fundamental, ele vai ter de ir lá atrás até Homero, Ovídio, não é? E vai ter de passar por toda esta eternidade de obras, não é? Vai passar pelo Cervantes, vai passar pelo Shakespeare, e só depois vai chegar a Saramago. Não sei. A gente tem tanta coisa com a qual competir, não é? É verdade que ninguém compete de verdade completamente, porque é um absurdo, mas parece que a gente não tem direito sequer de escrever sem conhecer
o que foi Ovídio, o que foi Homero, o que foi Cervantes, o que foram estas pessoas todas, o que também provoca uma certa exaustão, porque a sensação que temos é que estamos trabalhando em cima de uma pedra que já foi esculpida, ela já está esculpida. Então a gente só está tentando beliscar um pouco num canto qualquer, tentando deixar uma marca que possa fazer ainda sentido, mas o sentido eu sou um indivíduo ainda otimista e quero muito. Eu dizia no início que eu queria trazer as soluções e sabia todas. Eu pelo menos sei respostas para mim, assim. Eu sei qual é a minha atitude. Eu dificilmente habito o mundo como ele é. Eu habito o mundo como eu gostaria que ele fosse. Eu só desço à realidade pura e dura quando sou profundamente obrigado. Só se eu for muito obrigado é que eu enfrento a crueldade do mundo como ele é. Porque eu prefiro... Vocês têm um pensador maravilhoso, um geógrafo, Milton Santos, e ele dizia que a humanidade ainda não começou. E parecendo uma coisa trágica, é uma coisa muito esperançosa. Pensarmos que isto ainda é um ensaio. A humanidade, um dia, alguém vai nascer e vai ser profundamente humano. Vai corresponder a essa utopia, a esse esplendor ideal de se comportar como um par e a saber passar pelo mundo como um par. E eu tento estar, tanto quanto eu possa, ainda que todo o mundo fique mordendo na minha bunda, quanto mais não seja, todo mundo tenta, ainda que muita gente tente morder, ferrar, assustar, desiludir, deprimir, roubar, eu tento não descer do meu lugar, nem que seja só imaginário, de ser um cidadão como eu acho que os cidadãos deviam de ser. E então, a maneira como eu escrevo, a maneira como eu participo através da literatura, porque é o que eu faço, a maneira como eu participo no mundo, é sempre um caminho de esperança e é uma forma de tentar voltar a conferir sentido à vida. Porque é um pouco isso, diante de uma cultura que é toda necrófila, que é toda extasiada com a morte, e inclusive é desistente, não é? Porque ainda que saibamos que vamos morrer, e todos nós vamos morrer, é inevitável, podemos viver até esse instante, podemos viver como quem produz ainda vida, como quem propõe vida, como quem é fértil. E é isso que eu quero. Eu quero, ainda que esteja numa cultura bastante fascinada com a morte, eu quero ainda representar a vida. Sopro esse otimismo, muito bom. E aí, né? Obrigado. E aí, Trudeau, agora eu te pergunto, você sente um entusiasmo com isso? A opinião do Walter é de quem, obviamente, está de fora e se fascina com essas novas narrativas. Você faz essas narrativas e você tem uma esperança de cada vez ser mais ouvida, ser mais significativa, ser mais presente numa cultura mais global. Eu li uma vez uma autora indígena canadense, ela foi traduzida recentemente para o português, né? Chegou aqui no Brasil, então, que é a Angeline Boulet. E ela diz que a literatura indígena cura. E eu entendo quando ela fala que a literatura indígena cura, tanto indivíduos quanto sociedades, né? E essa literatura tem trazido enredos complexos. Lá fora, né, no Canadá e nos Estados Unidos, os nossos parentes têm publicado romances, e esses romances têm impactado muito essas sociedades. No Brasil, a gente está chegando no romance, por conta do próprio tempo, né, de existência da literatura indígena, são 4 décadas, mas a gente tem amadurecido e escrevido cada vez romances. Hoje, o gênero predominantemente são os contos, né? Os contos e as poesias, e a gente sonha, né, o mundo indígena, o mundo não indígena.
E eu escrevo muito também aquilo que eu acredito, né? É muito difícil assim escutar alguém quando alguém fala assim, eu tenho convicções, né? Aí a pessoa, você é muito pretensioso para ter convicções, você é muito jovem para ter convicções, você deve ser guiado pela dúvida. Mas eu sou guiada por muitas convicções, como o Walter. Eu acredito que essa literatura, que essas narrativas, elas trazem alternativas ao que a gente foi ensinado historicamente, ao que a gente foi ensinado nas escolas, a mentalidade que foi construída sobre os povos indígenas, e eu, como indígena, sobre mim mesma, né? Eu, tendo esse corpo indígena, essa existência indígena, eu me detestava. Eu sonhei durante muito tempo em ser um outro corpo, e quem me devolveu a dignidade de acreditar em mim mesma e de ver beleza em mim mesma foi a literatura indígena. A gente poder ver personagens, né, crianças indígenas, famílias indígenas, ilustrações indígenas de corpos saudáveis indígenas, isso cria uma autoestima que foi tirada de nós durante muitos séculos, né? Então, hoje, eu sinto que ler literatura indígena e escrever literatura indígena passa por esse processo de cura, de fortalecimento e de autoestima para nós indígenas e também para os muitos brasileiros, né, que têm os corpos indígenas, mas que tiveram as suas ascendências, as suas raízes, as suas origens desconstruídas pelo próprio Estado brasileiro ao longo dos séculos, né? Quero aproveitar esse espaço aqui para dizer que, enquanto indígenas, a gente precisa ampliar o nosso debate sobre a questão racial indígena, né? Como a gente vai falar desses vários indígenas que não têm povos? Quem são eles? Qual é o lugar deles no Brasil? Qual é o pertencimento, né, deles no Brasil? Como é que vocês se sentem tendo esse corpo indígena, mas não se declarando indígena e se declarando só brasileiro, né? E eu acho que a própria construção, né, dessas narrativas tem nos permitido discutir, né, políticas públicas, e essas questões étnico-raciais que ainda estão muito incipientes no Brasil. Mas é isso, Zeca. Um espaço que só vai crescer, inclusive. Entre tantas coisas para comemorar, Trudoá, tem que falar que o seu trabalho é tema, por favor. Do Boi Caprichoso, 2025. Eu achei que você ia falar, né, dessa dica. Essa é uma coisa mais bacana que você contou hoje, estou orgulhosa no almoço, é de se comemorar também. Mas o que é isso? Eu não sei o que é. Vamos explicar ao Tuga. Uma das maiores... Eu não tenho nem lugar de fala, por favor. O que significa o boi, o caprichoso? O Boi Caprichoso é uma festa folclórica em Parintins. E, bom, tem duas escolas que são muito famosas e muito rivais. Então, eu estou entre fãs e haters. E aí o boi Walter, é uma grande rivalidade. Uma grande rivalidade. É o boi azul e o boi vermelho. E é assim... Panetone com passas e panetone sem passas. Mas ela corre risco? Isso é perigoso para você ou é uma coisa boa? Ela está feliz. Vamos descobrir. É bom pro caprichoso. E essa rivalidade, ela alcançou uma proporção tão grande, Walter, que durante as festas, as marcas, como a Coca-Cola, Nestlé, elas mudam de cores para se adaptar a essas duas grandes escolas. Então, a Coca-Cola é vermelha, mas tem a Coca-Cola azul, tem a Nestlé, né, que fica vermelha e azul. É uma loucura. E o Boi Caprichoso, então, escolheu esse livro. Você pode mostrar, Walter, por favor, O Tempo de Retomada, como tema. Estou muito feliz, gente. Obrigada. Muito bom, muito bom. Olha... Você está convidado, vocês estão convidados. O que aconteceu quando a gente brincava, não, isso não vai acontecer, mas o tempo acaba e é curto, a gente já está nos momentos finais aqui, tem um relógio atormentando a gente aqui. Entre tantas revelações belas que a gente teve aqui hoje, eu queria só voltar para o início da nossa conversa, e o propósito grande desse encontro aqui, é que todos esses, vamos chamar de avanços, ou revelações, ou inspirações que têm acontecido, vai nos reconectar com a natureza de alguma maneira?
É importantíssimo. É de onde a gente veio. Toda essa sabedoria, volto para a arqueologia, ela vinha da natureza, só pode ser. E é óbvio que a gente discute aqui o quão desconectados nós estamos. Vou começar contigo agora, Teodoro. Esses avanços todos, essas mudanças que são ultra positivas, você tem a esperança de nos reconectar com a natureza? Eu acho que nós aqui e o público, de certa forma, já está sendo atravessado, né? Estar neste palco, estar neste evento, significa que a gente fala de literatura, mas não pode escapar do contexto que a gente vive, da terra que a gente vive, de como a gente é afetado pelas secas do rio, de como a gente é afetado pelas mudanças climáticas. E eu acho que o Boi queria dizer isso, né? Que a gente precisa fazer arte, mas de um jeito consciente. Então, não dá para celebrar uma festa quando o rio está secando, a vegetação está sendo destruída, o estado todo está queimando, né? A gente viu Minas Gerais agora também, Minas Gerais, Amazonas, Roraima e Rondônia, Acre e com tragédias climáticas que atingem aqui o outro lado do mundo. Então, como não naturalizar? Mas acho que a questão não dá para continuar fazendo arte naturalizando todas essas tragédias que têm sido tão esmagadoras sobre nós mesmos. E acho que a questão mais importante é que fazer arte e falar de meio ambiente não empobrece a arte. Pelo contrário, né? Potencializa e nos inclusive, convoca os escritores a ser, inclusive, muito mais habilidosos para não cair no espaço da politicagem, né? E eu acho que tem esses temas, né? A política, o meio ambiente, tem, inclusive, nos colocado nesse lugar de confronto, de exigência de uma sofisticação para que a gente continue fazendo arte. E eu acho que a gente está aqui sendo demandado, né, disso tudo. E eu acho que esse é o nosso presente. E eu acho que se a gente tratar dessas questões nesse presente, é como a gente pode, de alguma forma, garantir o nosso futuro. Né? Então, acho que tem que ser hoje e tem que ser agora falar dessas questões. Obrigado. Deixa eu perguntar para o Eduardo. Obrigado. Eu sei que pode parecer um pouco estranho perguntar para um arqueólogo sobre o futuro, né? Mas diante de tantas mudanças e revelações, como eu já coloquei aqui, você é um pouco mais otimista de uma reconexão entre o homem e a natureza? Olha, eu acho que a gente não tem muita alternativa, né, Zeca? A gente tem que acreditar que a gente vai fazer alguma coisa para tornar o mundo sempre um lugar melhor, assim, na medida das nossas, né, limitações. Eu volto um pouco a sua fala na abertura dessa conversa da gente, né? Uma coisa interessante de ser arqueólogo é que a gente trabalha com escalas de tempo que são milenárias, né? Uhum. E a gente tem, retomando um pouco o que o Walter falou também, a gente tem diante de nós todo um repertório de coisas que deram certo e deram errado com relação à humanidade, né? E eu acho assim, e a arqueologia tem, você falou de ciência, claro que, né, é importante ela ter um embasamento científico até para a gente poder se apresentar para uma discussão pública, né? Mas tem muita imaginação também. E essa imaginação que a gente tem que usar para entender e reconstituir esses cenários do passado, ela vale também para pensar em possibilidades para o futuro. Então eu imagino, por exemplo, ainda na minha vida, ver um rio Xingu correndo de novo lá em Altamira, sem Belo Monte. Eu acho que se a gente teve a capacidade de construir essa usina, a gente tem que ter a capacidade de destruí-la também, né? Eu conheci o Rio Madeira, eu conheci a Cachoeira de Santo Antônio, lá em Rondônia ela não existe mais. Ela foi dinamitada para a construção da usina de Santo Antônio, mas eu espero ver o Rio Madeira correr de novo lá por Rondônia, né? Quem sabe o Rio Tocantins aqui também no Pará. Então, eu acho que viver em momentos, em tempos difíceis como esse que a gente vive agora, de certo modo, dão para nós a liberdade de pensar cenários que podem parecer implausíveis e pouco práticos, assim, porque a gente vive num momento dramático agora. Então, eu acho que a arqueologia dá para... É o passado que vai ensinar a gente isso? O passado não vai ensinar a gente, o passado não ensina, né? Mas o passado nos dá algumas informações, por exemplo, né? Eu acho que ele pode nos dar... por exemplo, uma coisa que o passado, eu acho que pode nos ajudar a entender, pensando agora no Brasil e na Amazônia, é que a Amazônia que a gente conhece hoje em dia, e que é maravilhosa, ela está baseada na ideia de diversificação, da diversidade cultural, da diversidade de plantas cultivadas. São mais de 180 plantas que foram cultivadas aqui pelos povos indígenas.
A minha experiência como arqueólogo me sugere que a monocultura da soja e do capim não vão garantir o futuro da Amazônia. A gente está vendo os resultados disso agora. A gente vai ter que viver como se vivia 6 mil anos atrás? Obviamente que não. Mas é importante aprender o quê? Esse valor de respeitar e cultivar a diversidade. Nesse sentido, eu acho que o passado pode ser interessante. Ele não vai, a ideia não é voltar a viver como se vivia no passado, mas ele pode nos dizer e nos iluminar e mostrar coisas que não deram certo e que a gente não deveria repetir. O meu papel como arqueólogo é chamar a atenção para essas experiências que foram importantes e construir o mundo que a gente vive hoje em dia. Então, sou otimista. Oxalá, somos otimistas. Nem que seja só para a gente, né? Como disse bem o Walter, você não precisa nem escrever para os outros, escreve para você. Escreve para você. E os outros, se quiserem, o recado está lá. Sob os olhos da literatura, da tua visão tão europeia, contemporânea, brasileira também, a gente tem um caminho para se reconectar, Walter? Eu acho que sim. Sabe, Zeca, eu acredito que muitas vezes as pessoas perguntam se a literatura ainda muda o mundo, se pode mudar o mundo. Eu acho que pode, porque não tem tanto que ver com imediatamente impactar a multidão. Por vezes basta mudar uma só pessoa. Eu acredito nas lideranças, tem que ver sobretudo com alguém que lidere de uma forma honesta, limpa, e que carregue toda a gente depois nas costas. O mundo inteiro funcionou sempre assim. A vasta multidão normalmente é incapaz de fazer alguma coisa. Pode fazer pressão, pode fazer ruído, mas é sempre uma elite, neste sentido, que é sempre uma liderança inspiradora que muda o mundo. E por isso, um livro pode impactar um líder, pode impactar uma só pessoa, que depois sim vai transformar a vida de toda a gente. Por isso eu acredito profundamente no poder da literatura. E acredito profundamente nisto que acontece aqui. Nós temos um monte de jovens aí que um dia vão ter de tomar conta de todos os serviços e todos os saberes e todas as instituições, e é muito, muito importante que esses jovens tenham estado hoje aqui a escutar estas vozes, a ouvir a Trudeau dizer sobre o seu lugar, sobre a importância de preservar o seu lugar, e quem sabe não está o grande líder nesta sala, o grande líder do futuro, que vai sim ser impactado por ler alguma coisa que a gente tenha escrito, desde logo algum poema que a Trudeau possa ter escrito, e isso sim possa favorecer que toda a multidão depois vá atrás no caminho certo. Por isso eu tenho sempre esperança. E escreverei sempre, nem que seja para uma só pessoa, com a esperança de que essa pessoa valha tanto a pena que transforme a minha vida para melhor. Obrigado. E dentre tantas coisas que é possível pensar do que você disse, tem ali alinhavado o poder do livro. Mas essa coisinha aqui, turma, que eu acho incrível, que até hoje, quem nos contava ontem uma história de um secretário municipal de educação que vai banir livros em algum lugar? Era a nossa... Alguém contava isso hoje. Isso ontem. 2024, o secretário da Cultura vai cortar alguns livros do sistema de educação. Num tempo em que é possível você achar qualquer coisa na internet, ou seja, ninguém bane nenhum site. Mas isso aqui eles têm pavor, né? É uma loucura. Então é tão poderoso, ao mesmo tempo tão fundamental, e que esse é, no Sempre um Papo, uma conversa que sempre celebrou o poder desse livro. A gente tem mais 5 minutos aqui, rapidamente vou pedir para cada um de vocês celebrar esse livro, justamente, essa cultura. A gente nunca vai deixar de escrever, vai, Eduardo? Espero. Não, nunca vai deixar de escrever. No meu caso, isso é uma coisa recente na minha vida. Eu sempre escrevi muito texto técnico, né? Mas tentar escrever de uma maneira menos carregada de jargão. Não, mas o técnico também é banido, calma lá. Eu estou lendo o livro do Eduardo e eu acho que ele inventa palavras, porque tem palavras que eu li o Dostoiévski inteiro, o Proust inteiro. Eu nunca vi aquelas palavras no Proust, assim, 7 volumes do Em Busca do Tempo Perdido, e vai ele dizer aquela palavra. Eu tenho dúvida, eu acho que ele inventa coisas. Assim, é tudo ciência, mas as palavras são muito estranhas. Não, mas tem uma... enormes, imensas, e tudo é paleo, não sei o quê, 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 não sei o quê.
Enfim, eu até tenho inveja. Um pouco. É porque ele sabe coisas, assim, uma pessoa que domina aquele vocabulário tem que ser uma pessoa muito poderosa, muito inteligente e muito poderosa. Eu ainda não acabei o livro, está quase, mas o livro é absolutamente maravilhoso. É lindo de morrer, edição da Ubu. Eu cobiço muitas edições da Ubu, quero todos os livros da Ubu. É lindo de morrer e de facto, é uma lição da formação do Brasil, do povo, efetivamente, do que é a humanidade no Brasil. E essa ideia de que nós temos, de que o Brasil tem 500 anos, vai completa. As primeiras páginas isso acaba logo, não é? Acaba logo. O Brasil é muito mais antigo, a humanidade no Brasil está há muito mais tempo e as provas existem um pouco por toda a parte. Inclusive fala muito aqui da Amazónia também, fala das regiões, algumas eu até conheço, mesmo que tenham nomes estranhos. Trudeau, você vai continuar escrevendo, não tem jeito, é como se não tivesse alternativa. Tem que escrever. Tem que escrever. O Humberto Eco tem um livro, né, muito lindo, que ele diz: não contem com o fim do livro. Da perspectiva indígena, a gente precisa pensar o papel, como isso impacta o ambiente, né? Eu acho que isso também nos atravessa e, de repente, a gente, chegando mais no mercado, a gente consegue fazer exigências que possam nos atender, né? Escolher outros tipos de papéis, reciclar. Vamos ver como vai estar daqui a 40 anos. Mas eu tenho um sonho também, que é individual e coletivo, né? Pertencendo ao povo Macuxi, nós hoje já perdemos 2 grandes escritores, né, que foram o Eli Macuxi e o Jaider Esbel. E aí sobraram na nossa contagem 3 escritoras, que é a Matilde Macuxi, a Sonifer Sec e eu. Então, a gente tem esse sonho ainda de fazer uma escola, né, de literatura Macuxi. Tem o sonho de poder levar essa literatura para as comunidades e, inclusive, de implementar uma política que é de publicar na língua Macuxi também. Então, a Soni, ela tem uma editora que se chama Way. Way na nossa cultura é sol e é mulher. E aí ela sempre publica projetos que são bilíngues, né, como uma forma de fortalecer as línguas indígenas. E aí essa história do Lago Pribri, que vai ser publicado pela Companhia das Letrinhas, né, eu pedi para a editora, para esperar um pouquinho para publicar, para que ela também seja publicada na língua Macuxi. Então, eu tenho sonhado com esse projeto de uma literatura que atenda tanto o leitor indígena e o leitor não indígena, né, como uma forma de fortalecer a nossa comunidade e fortalecer o Brasil também, né, com essas outras narrativas aí que fazem parte da nossa cosmologia. E, assim, né, escutando os outros escritores, eu vejo que eles também têm os mesmos sonhos. E o Pará tem um escritor que é um epifenômeno, né, da literatura indígena, que foi o primeiro autor a publicar em caráter individual, lá em 1996, que foi o Daniel Munduruku, e que criou também oportunidades para que nós, essa geração mais jovem, pudesse estar aqui hoje, né? O Daniel Munduruku tem uma longa história, né, de luta pela presença indígena na literatura brasileira. Além dele, a gente vai ter aqui a Márcia Cambeba, que é do Amazonas, mas ela vive há muitos anos aqui no Pará, então aqui é a casa dela. E eu não poderia sair daqui sem deixar de citar esses 2 grandes nomes também, né, que são meus antepassados. Muito obrigado. Olha, só para não deixar uma informação pela metade, o autor do 14 Cabelos para o Ceará, se vocês quiserem, é o Delmo Moreira, que é maravilhoso, é um livro que a gente recomenda. Só um detalhezinho para a gente terminar. Como é sol em Macuxi? Way. Ueri? Way. Way. E é feminino. Como o ser humano é interessante, né? Óbvio que se a gente fala dos astros aqui, o Sol é masculino e a Lua é feminina no nosso português, a nossa cultura ocidental e tudo. Então a gente tem tanta coisa. Eu achei a coisa mais encantadora que você disse, entre tantas coisas. É isso, a gente ter a humildade, o respeito de falar assim, olha, tem toda uma cultura que acha que o Sol é uma mulher. Eu não sei se é bem isso. Ou se a mesma palavra serve para a mulher e serve para o Sol, é isso? Não. Eu entendi errado.
Não, Wei é mulher, né? E o Sol? A entidade Sol é uma mulher. Mas, então, isso que é uma maravilha. Mas a Isso. associação em português, o Sol é masculino. Eu tô, né? No português é masculino. É masculina. Então, essas possibilidades tão maravilhosas nos encantam. Eu acho que só com essa inspiração eu queria de novo agradecer. Eduardo, super obrigado. Volta nesse fala, Eduardo. Que luzes que a gente teve aqui hoje. E, obviamente, você falou das gerações que estão aqui sentadas, tem mais de uma geração aqui presentes. Se a gente ouviu tudo isso muito bem, a gente vai ser melhor. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Parabéns pelo papo. Ali. E muito obrigado aí, Bran, pela oportunidade de a gente estar aqui. Obrigado.